Bora começar? É, Sejam bem-vindos, né, à Academia de Shen. Esse é um estudo que eu fiz, um aparato, né, bíblico, sobre todas as passagens que eu linkei como importantes, que falam sobre o nome do Criador. Não é necessariamente um estudo sobre o nome de Deus, sobre Yahweh, né? Mas vocês vão entender a importância, a grande importância de todos os versículos que eu vou botar agora aqui nesse estudo. O objetivo desse canal, então, é levar a palavra do Eterno a todas as pessoas e trazer luz às passagens bíblicas que estão meio confusas, né? Que a gente aprendeu ou leu de forma errada por ser uma tradução, a gente não lê no original, e tentar tirar todo o engano que a gente acabou se acometendo nesses muitos séculos de cristianismo. Sejam muito bem-vindos e vamos à vinheta. Então, eu tenho várias perguntas para lhes fazer. Por exemplo, você conhece Deus? Né? Você o adora? Você faz a vontade dele? Você acha que você está salvo? E você acha que ele vai te salvar? Então, eu vou tentar ler com vocês aqui alguns versículos que vão botar em xeque o que você pensa do que você mesmo faz na sua religião. Alguns versículos são bem extensos, eu peço perdão desde já. Infelizmente eu tenho que ler tudo. Já outros versículos são mais curtos, então dá para a gente passar com pressa. O estudo, como sempre, ficou um pouco longo. Mil perdões, são muitas páginas. E como sempre, se ficar mais de uma hora, eu divido em duas partes, mas eu acho que não vai ficar, não. Eu vou tentar ser rápido, vou ser muito breve. Sim, e qualquer pergunta que vocês tiverem, podem fazer as perguntas, tá? Seja aqui ou seja lá no Instagram da Academia de Shen. Vai lá, bota as perguntas lá, que ou eu respondo lá, ou eu vou juntando todas as perguntas para fazer um vídeo só respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então vamos lá. O nome de Deus, a importância do nome de Deus. E se eu te disser que você não conhece seu Deus, você não faz a vontade dele, e provavelmente nem será salvo por ele, tecnicamente. Só Deus sabe quem ele vai salvar ou não. Por não obedecer e por o profanar e ofender diariamente. E aí? Complicou, né? Então vamos ver isso? Olha só. Trouxe aqui uma música que vocês gostam, vocês acham divertido. Música muito conhecida, não sei mais quem é o compositor dela, porque já se perdeu no tempo. Eu acho que vocês aí na internet conseguem descobrir isso mais rápido que eu. Mas é aquela música Quão Formoso És, né? Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu, tua glória enche a terra, enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Aí depois, maravilhoso estar em sua presença, maravilhoso poder te adorar, ó. Tá vendo? Te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Eu acho que teve uma confusão aí, né? Juntaram aquele evento do que a mulher tocou nas vestes de Yahusha, né, de Jesus, e ela foi curada, e saiu o poder dele, e botaram isso na música aqui, misturando um pouco a questão de Deus e Jesus. Mas, enfim, digamos que aqui seja as vestes de Deus. Paciência. É maravilhoso é te contemplar, Senhor. Né? A música é realmente muito bonita, muita gente conhece, muita gente canta. Mas vamos ver qual o problema dessa música. Eu não vou falar agora, vocês vão perceber do decorrer do estudo. Então, só para relembrar aqui, porque tem gente que não vê os vídeos antigos, então vamos lá. Antes de tudo, deixa eu me mostrar outros nomes, né, que já vimos aqui no canal. A gente tem muito citado nas escrituras Baal, né? E Baal quer dizer Senhor, dono. A gente já viu como Baal Zebu, né, que é o Senhor das moscas. A gente já viu a palavra Deus, que vem ou da palavra Zeus ou da palavra Deus Pater, que é Pai do Céu, né? A gente já viu Tammuz. Tammuz também é um deus cultuado no Velho Testamento, cultuado como profanação, né, pelos próprios hebreus. A gente já viu El, que também é um deus pagão, se eu não me engano, na história dele, ele tem esposa, ele tem filho, etc e tal. E esse nome praticamente foi usado para se referir ao Deus de Israel, né? Porque era o único nome que tinham
para se referir a um Deus na época. E outras pessoas não falam El, para não falar El, eles falam U, né? Então não fica El, fica U. Mas o Deus El é muito conhecido, um Deus pagão, adorado pelos cananitas e pelos hebreus do Velho Testamento. E outra palavra que eu vou trazer aqui agora, não sei se eu já disse em outro vídeo, Adonai, né, que vem de Adoni, que também quer dizer meu Senhor. A palavra Adonai vem do hebraico, tá aqui, ó, Adonai, né? Plural da palavra Adon, que quer dizer Senhor. Então seria meus senhores, né? A palavra era utilizada pelos fenícios para o deus pagão Tammuz, tá vendo? E era o nome do deus grego Adonis, né? Os judeus utilizam essa palavra em relação a Yahweh, né, no lugar de pronunciar o tetagrama em orações e ocasiões solenes. Colocalmente utilizam a palavra Hashem, que quer dizer o nome, que é o nome do tetagrama, para se referir ao Criador. Quando os maçoretas adicionaram a pontuação vocálica no texto das Escrituras, as vogais de Adonai foram adicionadas ao tetagrama para que fosse lembrado que deveria ser lido Adonai no lugar do tetagrama. E essa vocalização criou a palavra Yahvé, né, que é um jeito errado, vocês verem, foi criado lá nos maçoretas. Você tem também a palavra dominus, em latim, que é dono, dona, ou senhor também. E você tem a palavra sênior, que deu a palavra senhor em português, que sênior quer dizer o mais velho, o mais experiente. Eu botei aqui, mostrar no Strong o nome de Deus é Adonai. Então vamos a mostrar no Strong. Aqui, ó. Estou no Strong. Não sei como é que eu tiro, mas tudo bem. Eu tô no Strong aqui do Android, Bíblia Strong. Só para mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o próximo estudo que eu vou fazer, mas já tá aqui na ponta da agulha. Gênesis 3, versículo 1. A serpente, porém, era mais astuta de todos os animais do campo, né? Que o Senhor Deus havia criado. Tá vendo aqui, Senhor Deus? Então vamos ver aqui. Primeiro Deus, ó. Deus, Elohim. Tá aqui, ó. Elohim, né? E aqui, o que foi traduzido por Senhor. Tá vendo? Botaram Yehová, mas é o tetagrama, YHVH, que quer dizer Yahweh, né? Que é o nome de Deus, certo? Então tá aqui para vocês verem, eu não estou inventando da minha cabeça. Ó, tem outra aqui, ó. Tá vendo? Tetagrama e Elohim, ou Urim, né? Para vocês verem aqui como tá no original. Eu vou pegar outra aqui, ó. Senhor, tá vendo? Tetagrama, aqui Elohim. E por aí vai, certo? Todo lugar que você achar a palavra Deus, ou a palavra Senhor, ou vai ter a Elohim, ou vai ter o tetagrama. Outra parte que eu também quero citar é aquilo que todo mundo gosta de falar, aquele versículo de Êxodo 3, 13 e 14, onde Deus fala, eu sou o que sou, né? Quando Moisés pergunta para ele, qual é o seu nome? Aí ele fala, eu sou o que eu sou, né? As pessoas gostam de pegar essa passagem para falar como se isso fosse o nome de Deus ou como isso representasse. Para mim, não. Ele literalmente só quis dizer para Moisés, para Moshe, que ele era o que ele era, ou seja, o Deus de Abraão, Isaac, né? Jacó, o Deus, o Criador de tudo. Então, só deixei aqui para vocês não disserem que eu não citei. E também tem aquela questão do Deus Todo-Poderoso, né? Eu botei aqui, ó. Que traduziram por El Shaddai. Não vou lembrar agora como é que tá nas escrituras, mas tá aqui, ó. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão na idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão, aqui é Yahweh, né? E disse-lhe, eu sou, tá vendo? Deus Todo-Poderoso. Deus aqui, vocês sabem, o tetagrama. Ou o Elohim, o Rim. E outro versículo aqui, Alfa e Ômega, em Apocalipse, mas eu vou mostrar que não é só em Apocalipse que ele fala isso. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Vocês vão entender por que eu estou toda hora falando Senhor, Senhor, Senhor. Mas vamos para a próxima. Então, finalmente, a importância do nome de Deus. Eu fiz um aparato de toda vez que nas escrituras o Criador, o Eterno, falou sobre o próprio nome dele. E vocês vão ver coisas interessantes que eu descobri, né? Que enquanto eu estava fazendo esse levantamento de todas as vezes que ele fala do próprio nome. Algumas eu já sabia, porque são muito importantes, que abriu meus olhos quando eu li,
mas hoje outras eu não sabia e ficou muito interessante. Esses 2 versículos aqui primeiros eu só botei para vocês verem que eu estava procurando o meu nome, o teu nome, por aí vai, né? Mas a parte importante começa aqui. Que Deus disse a Moshe, isso aqui é Êxodo 3:15. Assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de vosso Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, me enviou a vós. Se eu ler isso até aqui, você vai falar: problema nenhum. Não tem nenhum problema na tradução aí. Mas aí ele fala: este é o meu nome. Mas calma aí. Ele está falando que o nome dele é Senhor? Ou ele está falando que o nome dele é Deus? Porque eu já falei para vocês, Deus é uma palavra que foi trazida para a gente como um nome comum, né? Todos os deuses a gente chama de Deus. Então não é um nome próprio. Se ele está falando que esse é o meu nome, cadê o nome dele? Será que é Senhor? Eternamente. Este é o memorial de geração em geração. Já que eu botei aqui, vamos verificar aí no Strong. Acabei de fechar o Strong. Mas vocês viram lá no Strong, quando eu pego o Senhor, aparece tetagrama. Não é nada demais. Já mostrei, então não preciso mostrar de novo. Você vai lá no Strong, vai vocês mesmo, vão lá no Strong, Êxodo 3:15 e clica em cima da palavra Senhor e vê o que vocês acham. Qual é a palavra que estava no lugar de Senhor? Ou Êxodo 6:3. Eu apareci a Abraão, olha interessante que ele fala, e a Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. O Rim, eu esqueci a palavra que é aqui. É o Shaddai, né? Sendo que é o Deus pagão. Mas vamos lá. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi perfeitamente conhecido. Ou seja, ele mesmo está falando que para Abraão, Isaac e Jacó, ele não revelou o próprio nome. Isso está revelando aqui para Moisés. Então, até a época de Moisés, as pessoas não o conheciam como tetagrama, como Yahweh. Pelo menos é isso que o texto está deixando a entender. Então, aqui eu tenho outro versículo que vai mostrar a importância do nome dele. Êxodo 9:15-16. Porque agora tem estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência e para que seja destruído da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome, tá vendo aqui, ó, seja anunciado em toda a terra. Então tá vendo que o nome dele é importante, né? Então vamos continuar. Nem sei quanto eu tô aqui. Continua. Olha nos 10 mandamentos. Não sei se você já viu isso, já prestou atenção. Êxodo 20, 23 e 24. Não fareis outros deuses comigo, né? Ou não terão outros deuses diante de mim. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e tuas ovelhas, e tuas vacas, em todo lugar em que eu fizer celebrar a memória do meu nome, tá vendo? Virei a ti e te abençoarei. Então ele está falando que em todo lugar que as pessoas vão celebrar a memória, presta atenção nisso, do meu nome. As palavras que Deus usa são diretas, certeiras. Ele não erra. Então, desde o início, lá em Êxodo, a gente está mostrando sinais de alguma coisa. Então, presta atenção. Celebrar, fazer uma celebração, a memória do nome dele, certo? E um outro versículo aqui, eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não provoques a íris, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Tá vendo? Ele está falando que o anjo que ele vai enviar, o nome dele vai estar no anjo. Preste atenção. Então, vocês já estão vendo que o nome de Deus é importante, né? Ele está falando que tem que celebrar a memória dele, que o nome dele está lá no anjo. Êxodo 23, 20 e 21. Então, bora continuar. Deixa eu só fazer um corte. Olha o próximo aqui. Perdoa que eu esqueci de botar na tela cheia. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. Acho que precisa não, né? Bom. Continuando. Não jurar falso pelo seu nome. Levítico 19:11. Já saímos de Êxodo, agora estamos em Levítico. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome. Presta atenção. Pois profanarias o nome do vosso Deus. Certo? O nome do vosso Urim aqui. Eu sou o Senhor. No caso aqui, tetagrama. Levítico
19, 11 e 12. Mesmo que você não acredite que seja Yahoo, eu acredito que seja, sabe que aqui é o tetagrama, certo? E eu vou fazer um próximo vídeo só pegando os nomes corretos das escrituras, que eu acho que vai ficar mais claro ainda para vocês isso daqui que eu tô falando. Agora o versículo mais importante que vocês têm que decorar, botar na memória de vocês, no coração de vocês, para que vocês entendam todo esse estudo que eu estou fazendo hoje, número 6, 22 a 27. Eu deveria ter posto os mais importantes ou para o início ou para o fim, para ficar mais claro, mas todos os versículos aqui estão na ordem de aparecimento das escrituras mesmo, tá? Mas eu botei esse asterisco assim nos mais importantes, porque é desses que eu vou frisar. Então vamos lá. E falou o Senhor a Moshe, né? E falou Yahweh a Moshe, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, na tradução que a gente tem: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Trocando, Yahweh te abençoe e te guarde, Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e Yahweh sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Você sabia disso? Ou você já notou? Ou você achou que era à toa que os israelitas têm o nome Yahweh, ou no início ou no final do nome deles, tipo Zacarias é Zacariahu, né? Ananias é Ananiahu, né? E por aí vai, Nataniel é Nataniahu, e por aí vai, né? E tem outros que tem Yahweh no início, que ou ficou como Yahweh mesmo, com Yahushua, ou ficou como Yó, né? Joshua ou Yoshua, né? E outros fizeram uma leve alteração fonética para não ficar Yah ou Yahoo e botaram o Ie, né? E ficou Yeshua. Eu não compactuo com esse nome, porque ele, para muitos judeus, ele quer dizer que seu nome seja esquecido. E vocês vão ver por que significa que seu nome seja esquecido. Mas está vendo aqui a importância do nome? Ele falou para que, como ordem, que todos os filhos de Israel têm que pôr o nome dele no nome dos próprios filhos, certo? E no seu próprio nome. Então, grave isso daqui para que você não esqueça. É muito importante não só nas escrituras, como para a sua própria vida. Próximo. Próximo versículo, o que é aqui? Calma aí. Deuteronômio 18:15. O Eterno profetizando, falando que vai aparecer um profeta que vai falar em nome dele, pelo nome dele. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, e ouvireis. Aí mais à frente, o Senhor me disse: Bem falaram aqui e me disseram: Eis que suscitarei um profeta no meio de seus irmãos. Tá vendo? Porei minhas palavras na sua boca, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Mas olha que interessante que ele fala depois: que ele e será que a qualquer um que não ouvir as minhas palavras que ele falar o meu nome, eu requererei. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Certo? Então isso daí já fica uma chamada para vocês que se acham profetas nas igrejas e fazem profecias que Deus não mandou fazer. Isso daqui que vai acontecer contigo. Você vai morrer, certo? E se disser no teu coração, como conhecemos a palavra do Senhor que o Senhor não falou? Fácil. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, é essa palavra que o Senhor não falou. Ponto. Né? Se Deus falou, acontece. Se Deus não falou, não acontece. Simples assim. Certo? Agora, outra passagem, Juízes 17, 13, 17. Manoá, pai de Sansão, né? Ele encontra o anjo do Senhor e pergunta, o anjo do Eterno: Qual é o teu nome? Para que, quando cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Só botei essa passagem aqui para que fique registrado, caso vocês queiram fazer uma pesquisa em cima disso. Quem é esse anjo do Senhor que o nome dele é maravilhoso? Fica aí o registro. Promessa, não? Agora, segundo Samuel. Se eu não me engano aqui, o Eterno falando com Davi, rei Davi.
Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti, da tua semente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome. Tá vendo? Vai edificar uma casa ao meu nome. Correto? Então preste atenção aqui como o nome dele é importante. O nome dele vai estar na própria casa dele. Certo? Não, na casa que a pessoa que ele está falando na profecia edificar. E confirmarei o seu trono como reino para sempre. Ou seja, que essa pessoa que ele está falando que o reino dele vai ser para sempre. E eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Né? Aí a gente pensa hoje em dia que ele estava falando de Yahushua, Jesus. E se vier transgredir, castigá-lo-ei com a vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o terreno serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Por isso que Yahushua tinha que ser descendente de Davi. Outra passagem. Também tem aqui falando sobre o próprio nome, mas não é essa aqui que não. Vou falar sobre essa daqui. Salomão, agora o filho dele. 1 Reis 5:5. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, tá vendo? Salomão falando. Meu Deus, como falou o Senhor a Davi. Aqui é meu rim, como falou Yahweh a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, este edificará uma casa ao meu nome. Salomão identificou, a partir dessa passagem, que Davi contou para ele, no caso, que quem iria edificar a casa seria ele, o filho, e não o próprio Davi. Mas vocês viram aqui na passagem que não estava falando de Salomão. Claramente não estava falando dele. Salomão achou que fosse ele. Então Salomão vai lá e edifica a casa. Eu tenho aqui, amanhã essa passagem é grande. Vamos lá? 1 Reis 8, do 12 ao 29. Não vou ler tudo, mas vamos para as partes importantes. O Senhor disse que habitaria nas trevas. Deus não falou nada disso. Certamente edifiquei uma casa para morada, assento para a tua habitação. Então virei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação estava em pé. E disse: bendito seja o rim de Israel, que falou pela sua boca a Davi, né? Meu pai, e pela sua mão a cumprir, dizendo: desde o dia que tirei de Israel do Egito, não escolhi alguma cidade de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome, tá vendo? Porém, escolhi a Davi para que governasse meu povo, tal. Porém, o Senhor disse a Davi: meu pai, porquanto propuseste no teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem o fizeste e probou em teu coração. Ele não falou nada disso. Todavia, tu não edificarás uma casa, porém teu filho que descende de ti estabelecerá a casa ao meu nome. E por aí vai. Então, se vocês lerem aqui a passagem, vocês vão ver que Salomão realmente achou que ele mesmo que deveria edificar a casa para Deus. Parece que eu estou fazendo um desvio, mas ainda estou falando sobre o nome dele, tá? Mas eu tenho que falar sobre essa passagem sobre a casa para que fique claro quando algum dia a gente falar sobre a casa. Aí Salomão, lá no versículo 27, ele se pergunta: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus do céu não poderiam te conter, quanto mesmo essa casa que tenho edificado. E depois ele vai lá, ora, né, a Deus e fala assim: volta os seus olhos para a oração do teu servo e para a sua súplica. Yahweh, meu rim, para ouvires o clamor e a oração do teu servo que hoje faz diante de ti, para que teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre essa casa, sobre esse lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, e para ouvir a oração que o teu servo fizer deste lugar. E o Deus vai lá e responde ele, né? Logo mais à frente, ele fala: ouvi a tua oração e a tua súplica, fizeste para mim, santifiquei a casa que edificaste, para pôr ali o meu nome para sempre, tá vendo? Os meus olhos e meu coração estarão ali. Então ele disse: tá, Valdinei, então tá tranquilo. Ele aceitou a casa para botar o nome dele. Mas preste atenção no que ele fala: se tu andares perante mim, como andou teu pai, né, Davi, com interesse de coração e com sinceridade para fazer tudo que eu te mandei, guardar os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o teu trono, certo? Não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardarem meus mandamentos, meus estatutos que vos tenho proposto, mas forem servidos a outros deuses, e vos curvares diante deles, então destruirei Israel da sua terra.
que lhes dei, e a esta casa, que santifiquei ao meu nome, lançarei fora da minha presença. Então ele já está falando, ó, se vocês profanarem o lugar, eu mesmo vou destruir esse lugar, correto? Não só esse lugar, como Israel também, certo? Então vamos... Outro versículo que eu também acho bem importante, que aí fica a minha pergunta, meu nome na cidade? Por quê? Qual é a cidade? Eu estou falando de Jerusalém, correto? Jerusalém é o nome que chegou pra gente. E a seu filho, 1 Reis 11:36, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, para sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. Olha aí. Ou seja, tem o nome dele na cidade? Será? Vou deixar essa para vocês. Não vou falar não. Nem tudo aqui é de mão beijada. Vamos pesquisar qual é o nome real da cidade? Será que é Jerusalém mesmo? Será que tem outro nome? Como é que os judeus chamam a cidade dele? Cadê o nome dele na cidade? É isso que eu deixo para vocês. Cadê o nome dele na cidade? Então, ou seja, ele falou que vai botar o nome dele na casa, na cidade e nos filhos de Israel. Todos eles vão ter o nome dele, correto? Continuando. Manassés. Manassés. 2 Reis 21:7. Depois do templo ser destruído, né, o Manassés vai lá e quer reconstruir o templo. Edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus, como ambos os atos da casa do Senhor. E até fez passar o seu filho pelo fogo, olha só. Manassés, sacrificou o próprio filho. E adivinhava pelas nuvens, e era agoreiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura. Olha só tudo que ele fez, do bosque que tinha feito, na casa que o Senhor dissera a Davi e Salomão, nesta casa e em Jerusalém, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome. Olha só. Então continua. Obviamente, Deus a rejeita. 2 Reis 23:27. E rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa que ele disse, ali estará o meu nome. Ponto. Ele rejeitou o local. Não só rejeitou, como foram destruídos, né? Como vocês sabem aí pela história. As 2 vezes que a casa foi... o templo, né, de Jerusalém foi construído, ele foi destruído. Aqui de novo a passagem de Salomão sendo repetida em Crônicas. 1 Crônicas 22, 6 e 10. Não vou ler, mas fica aí o registro. Aqui a passagem de Davi de novo. 1 Crônicas 28:3. Não sei se vocês sabem, essas passagens se repetem, né? Em Reis e Crônicas. Aqui a parte de Salomão de novo. 2 Crônicas 6:4 e 9. Eu tô falando porque tem gente que só ouve o texto, né? Onde Salomão fala que acha que Davi falou que ele que ia edificar a casa eterna. Outra passagem repetida calma aí, passagem grande. 2 Crônicas 7:11-22. Onde, de novo, o Senhor fala que escolheu esse lugar. Sim, é interessante. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi esse lugar para casa de sacrifício. Ou seja, o templo de Jerusalém era apenas uma casa de sacrifício, correto? Porque, como vocês sabem, em várias passagens da Bíblia, Deus fala que vai habitar não na casa, mas no meio do povo. Vai sempre habitar no meio do povo. Estarei no meio do povo. Estarei no meio do povo. De tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Não falou que ia ficar na casa. A casa ele aceitou e escolheu para ele como um lugar de sacrifício. Correto? Só repetindo. 2 Crônicas 7:11-22. É bom ler a passagem toda, tá? Aqui a passagem de Manassés de novo. Todas as coisas que ele fez de errado. 2 Crônicas 33:4-7. E essa daqui eu vou ler. Não, eu vou ler também não. Neemias relembra a promessa de Moshe. Aí ele fala que vai fazer habitar ali o nome dele, né? Já deixei aqui bem claro para vocês verem, chegar aqui pro alto para vocês verem. Agora eu vou para outras passagens um pouco interessantes, que são salmos. Tem 2 passagens muito importantes, que não sei se vocês já prestaram atenção. A primeira deles, Salmos 89:24. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado em seu poder, certo? De novo, a importância do nome dele. E agora, Salmo 91. Salmo 91, que todo crente sabe de cor,
todo cristão ou protestante ou católico sabe lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Mas lá no versículo 14, olha o que ele fala. Não sei se você já prestou atenção, mas agora você nunca mais vai esquecer. Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei, ou seja, vou pôr ele num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Correto? Eu vou pôr ele num alto retiro, porque Jerusalém fica no alto, né? Ou eu tô falando da Nova Jerusalém também, que desce do céu, né? Que fica também no alto. Então, porque ele tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Vou pôr ele no alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Se você não conhece o nome dele, ele não vai fazer isso, certo? Ele me invocará. Como é que você vai invocar? Sabendo o nome dele, você invoca o nome dele. Se você não sabe o nome dele, quem você vai chamar? Deus? Que é um nome comum? Senhor? Né? E eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, vou o livrar e o glorificar, vou lhe dar uma mudança de dias e mostrarei a minha salvação. Certo? Você já conhece o versículo, mas olha a importância aí. Você tem que conhecer o nome dele. Não só conhecer, como vai ter outras coisas também, tá? Vai chegar aqui para frente. Outra parte muito importante. Isaías 29, 22, 24. O vídeo já está ficando grande. Portanto, assim diz Yahweh, né? Assim diz o Senhor, que remiu a Abraham acerca da casa de Jacó, né? Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face, né? Vai ficar branco. Mas, quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome. Correto? Quando seus filhos virem as obras das minhas mãos, eles vão santificar o meu nome. E santificarão o santo de Jacó, que é ele mesmo, e temerão ao Deus de Israel, que é ele mesmo. Ele só repetiu a mesma coisa 3 vezes. E os errados de espírito, olha que maneiro, os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Correto? Olha como Deus é certeiro, né? Primeiro, o que são errados de espírito? Vocês que acham que o espírito sei lá, aquela coisinha que sai do corpo das pessoas e etc e tal. Não é. Já vou falando que não é, né? Espírito é o poder de Deus, sim, certo? Mas o que são as pessoas erradas de espírito? As pessoas que têm a força delas inclinada para o mal. Correto? É desse sentido que está falando. Que o seu vento próprio, né, que a sua força própria te faz te inclinar para o mal, para cometer atrocidades e fazer coisas que não agradam ao Criador. Ou, que também tem a ver com o próximo estudo, você não seguir as leis. As leis lá do Levítico e que Moisés trouxe lá no monte, correto? E os murmuradores, quem são os murmuradores? Aquelas pessoas que acham que tudo na religião é opinião. Tudo na religião é opinião. Eu tenho opinião sobre tudo, mas eu nunca li as escrituras, nunca aprendi sobre a palavra do Eterno. Então, primeiro você aprende doutrina. Primeiro você faz isso. Depois você discute sobre as coisas. E não o contrário. Então, Deus já está falando aqui, ó. Os murmuradores, aqueles que gostam de ficar falando. Não, primeiro eles vão aprender doutrina. Correto? Isso é muito importante. Outro versículo aqui interessante, desculpa pela tosse. Isaías 42, 5, 8. Isaías é muito bom, gente. Vocês têm que ler Isaías. O profeta Isaías. Assim diz Deus o Senhor aqui. Yahweh, o Elohim e Yahweh, né, que criou os céus, que estendeu e formou a terra e tudo quanto produz. Que dá respiração ao povo e que nela está o Espírito, aos que nele andam. O Espírito, tá vendo? Com letra minúscula, é o Espírito dele. Eu, Yahweh, te chamei justiça e te tomarei pela mão, te guardarei, te darei em conserto do povo para a luz dos gentios. Ó, já estava falando lá atrás que ele ia fazer isso, tá? Então Paulo não é nenhum maluco. Eu conheço algumas pessoas que estudam hebraico, que gostam de falar mal de Paulo, né? Mas ó, o que Paulo estava falando lá nas cartas de Coríntios, Romanos, ó, tá aqui, ó, Isaías. Vocês vão trazer conserto para o povo e serão luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere e os que jazem em trevas. Tudo aquilo que Jesus fez, correto? Eu sou o Senhor. Olha aqui, Senhor de novo. Este é o meu nome. Aí você fala, então, Valdinei, você tá maluco. Toda a Bíblia está falando que o nome dele é Senhor
E esse é o nome dele. Mas será que não é erro de tradução ou safadeza de tradução? Desculpa a palavra. Mas, para mim é. Então, isso daqui não deveria nem estar aqui, que isso daqui é uma profanação. A minha glória, pois, não daria outro, nem o meu louvor, às imagens de escultura. Correto? Vocês vão ver por quê. Eu vou chegar lá. Ainda Isaías, deixa eu ver aqui. Descer. Isaías 48, do 1 ao 12. Então vamos lá. Ouvi isto, casa de Jacó. Vós que chamaste pelo nome de Israel, e saístes da água de Judá, que juraste pelo nome do Senhor. Olha aqui, ó, pelo nome dele. E fazes menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Até a santa cidade tomam o nome e se firmam sobre Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Yahweh de Sevaô, né? O Senhor dos Exércitos. Lembrei de cabeça, hein? Yahweh de Sevaô quer dizer o Senhor dos Exércitos. Este é o seu nome. Tá vendo o nome aqui de novo? Este é o nome dele, mas não é este, é Yahweh de Sevaô. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca e eu as fiz ouvir, apressadamente as fiz e passaram. Por quê? Deixa eu subir. Porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz num nervo de ferro e a tua testa de bronze. Estava falando que as pessoas eram cabeça dura. Por isso te anunciei desde então e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesse: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundições mandou. Então ele já disse o que ia acontecer antes de acontecer, certo? Para que as pessoas não murmurassem. Já o tens ouvido. Olha bem para tudo isso, porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir as coisas novas e ocultas que não conheceste. Agora são criadas e não desde então, e antes deste dia não as ouviste, para que não digas: eis que eu já sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tu pouco então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, né? E eras prevaricador desde o ventre. Por amor ao meu nome, eu retardarei a minha ira. Presta atenção. Ele ama o próprio nome. Por amor ao meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me contenderei para contigo, para que não te venhas a te cortar. Se eu não me engano, Jesus fala sobre isso, e Paulo também fala sobre isso lá na frente. Cortar os ramos da oliveira. Eis que te purificarei, mas não como a prata, proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim, o farei, porque como seria profanado o meu nome? Olha aqui, ó. E a minha glória não daria outro, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, o primeiro e também o último. Aqui que eu falei que não está só em Apocalipse, como também está em Isaías, que ele fala que ele é o primeiro e o último. Mas como o nome dele seria profanado? Ele jogou a pergunta aqui, mas não disse, tá vendo? Então, vamos agora. Ainda Isaías 52, 5 e 6. Muito importante. Ele mesmo responde, eu estava no Isaías 48 e agora Isaías 52. E agora, que tenho eu aqui que fazer? Diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado incessantemente todos os dias. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Então presta atenção, ele falou: o meu nome é blasfemado incessantemente todos os dias. Ele mesmo falou. Já desde lá de trás, tá? Desde a época de Isaías, Jeremias, isso já acontecia. Não é nada de novo de hoje em dia, não. Certo? Portanto, meu povo saberá o meu nome, que não é esse aqui, tá? Não é esse aqui. Fique bem claro isso. Aí olha aqui, Isaías 65:1, ainda botei aqui, leia um capítulo inteiro. Depois que vocês tiverem tempo em casa, paciência, leia um capítulo inteiro. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que não se chama pelo meu nome. Não se chamavam do meu nome. Eu disse, eis-me aqui. Então preste atenção aqui. Ele mesmo está falando que foi buscar, ou foi buscado, por um povo que não se chamava do nome dele. Ou seja, não era o povo de Israel, não eram os hebreus, não eram os judeus. Outro interessante, Isaías 65:5. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem, né? Não é Senhor.
seja glorificado, Yahweh seja glorificado, para que vejamos a nossa alegria, mas eles serão confundidos. Vamos lá para a gente não parar. Jeremias 7, 10 e 11. Então vireis e poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, né? E direis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações? Pois esta casa que se chama pelo meu nome é uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Eterno, né? Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, ou Siloé, né? Siloé, onde no princípio fiz habitar o meu nome. Olha aí. E vede o que ele fiz, por causa da maldade do povo de Israel. Agora, pois, por quanto fazeis todas estas obras, diz Yahweh, e eu vos falei, madrugando e falando, não ouviste, chamei-vos e não respondestes. Fareis também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dê vós a vossos pais, como fiz a Siló. Mais o outro. Jeremias 7, 29 ao 32. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, disse o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome. Tá vendo? Isso aí é engraçado, né? Vamos falar sobre isso? A casa. Ah, sim, seria o que vocês chamam de Betel, né? Bet El, né? A casa de El. Ou seria Betiarro, a casa de Arro? Será que é chamada casa de Arro? Ao invés de ser chamada de Betel, a casa de El? E fica aí outra indagação, outra dúvida para vocês. Eu acho que nunca foi chamado de Betel, será? Isso já é um problema para os judeus. Vamos lá, responda aí, vocês que são judeus. E edificaram altos Atolete, que está no vale do filho de Inom. Eu quero. O vale do filho de Inom é o Gena, né? Que é o vale de Inom. É isso mesmo, né? Que está lá em Apocalipse, que está lá em Mateus, se eu não me engano também. Então aqui, importante citar o vale do filho de Inom, o vale de Inom, porque se vocês forem fazer uma pesquisa sobre linkando a profecia, né? E o que está lá no Novo Testamento, vocês vão fazer uma boa pesquisa também. Então vamos lá, Jeremias 12, 16 e 17. Outro versículo muito importante que vocês não devem esquecer, certo? E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, certo? Os caminhos, jurando pelo meu nome, aí botaram aqui Senhor. Vive o Senhor? Ou vive Yahweh, que seria o correto? Como ensinar ao meu povo a jurar por Baal? Então edificar-se-ão no meio do meu povo, mas se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei parecer, diz, não é, Senhor. Por quê? Por que esse versículo é tão importante? Ele está falando que os líderes de Israel, os sacerdotes, né? E todos aqueles que mandavam lá Israel, que eram importantes para a religião de Israel, para a religião judaica, estavam ensinando ao povo a jurar por Baal. Certo? E o que a gente tem hoje em dia? Baal, a palavra Baal quer dizer, hoje em dia, Senhor. Baal era um Senhor, né? Assim como El, assim como Tamuz, e por aí vai. Jesus é Senhor também, tá? O problema não é a palavra Senhor, Jesus é Senhor, Curios, né? Ele é o Senhor. Ele é um ser humano, hoje em dia. Então ele é Senhor, ele é o dono, ele é o que manda, certo? Mas o que Deus está falando aqui, que é importante, em Jeremias? O povo estava ensinando, estavam ensinando o povo a jurar, ao invés pelo nome dele, Yahweh, estavam ensinando o povo a jurar por Baal, que é Senhor. Percebe a situação que vocês estão hoje em dia metidos? Quando em toda a sua Bíblia, em todas as suas músicas, em todas as suas... em todas as vezes que vocês invocam o nome de Deus, vocês falam Senhor, que é Baal. O próprio Criador falou isso, que estava acontecendo e que ia acontecer no futuro. O próprio Criador falou. Está vendo a importância desse versículo? Essa é a importância desse versículo e desse estudo que eu estou fazendo aqui. Aos falsos profetas. E não se esqueçam de Jeremias 12, 16 e 17. Não se esqueçam. E disse Yahweh: os profetas profetizam falsamente em meu nome.
nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação e vaidade e engano do seu coração são os que eles vos profetizam. Portanto, assim diz Yahweh acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra, mas a espada, pela espada e pela fome serão consumidos esses profetas. Tá vendo aí, profeta Mirim? Tá vendo aí, profetas que dizem que fazem profecias, falam que é pelo nome de Yahweh, que é pelo Criador, que esses profetas estão vindo de Deus, essas profecias estão vindo de Deus? Não, não estão, porque não se cumprem, não foi ele que disse. Tá vendo o que pode acontecer, ou na verdade, o que vai acontecer, porque foi ele que disse. Vai acontecer com vocês se vocês continuarem profetizando em nome dele, mas estão profetizando pela própria vaidade? Pois é. Portanto, eis que lhes farei conhecer. Desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o tetragrama, Yahweh. Não é Baal, tá? Não é Baal. Isso tem que ficar muito claro. Jeremias 23, 23. Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor, né? Diz Yahweh. E não também Deus de longe? Deus aqui é Urim, né? O Elohim. Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz Yahweh. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz Yahweh. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei isso, sonhei aquilo, né? Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, que são só profetas de enganos no seu coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome? Tá vendo a seriedade da coisa? Os profetas que cuidam que farão com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Senhor. Vocês se esqueceram do meu nome por causa de Senhor. Baal. Olha a seriedade da coisa. Preste atenção em como você está profanando o nome dele incessantemente todos os dias. Isso é muito grave, muito grave. Eu não vou nem falar mais nada, deixa aí isso daí. Vou até sair da frente aqui, ó. Sair da frente aqui. Sair bem da frente, para isso daqui ficar como print. Eu acho que eu vou botar esse print aqui, ó. Ó, vou botar assim, ó. Ficar como print aqui do vídeo, desse vídeo aqui, ó. Certo? Vai ficar. Eu não vou escrever mais nada, só vou botar esse negócio aqui. Nem ia fazer isso, mas agora é o que vai ser. Vamos lá, continuar. Jeremias 25, 28. Jerusalém, que se chama pelo nome dele, mas cadê o nome dele no nome da cidade santa? Porque eis que na cidade que se chama pelo nome começa a castigar. Tá vendo? Jeremias 25, 28, 29. Aí continuando. Jeremias 27. Porque não os enviou, diz Yahweh, e profetiza falsamente meu nome. Jeremias 29. Porque falsamente profetiza em meu nome. E aí aqui mais um, tá? Jeremias 29, 21, 23. E por aí vai. Aqui Jeremias 32, 32. E viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava. Madrugando e ensinando-os. Eu botei ensinava aqui, porque é importante para quando eu falar sobre as leis do Eterno. As leis de Moisés mesmo. As leis que o Eterno entregou a Moisés lá no monte. Eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Tá vendo? Ensino aqui 3 vezes. Ensino, ensino, ensino. Eles puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, e para profanarem, e para edificarem altos a quem? A Baal, que está no vale do filho de Enom. Olha aí, de novo, citando o vale do filho de Enom. Olha a importância. Para fazer passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizesse tal abominação para fazerem pecar a Judá e a Rodá, né? Eu já botei aqui para vocês saberem como é que se chama Judá. Judá é Yahodá. Então ele mesmo está falando, ele nunca ordenou que pessoas sacrificassem seres humanos para ele, tá? É o único Deus que nunca fez isso. Ah, mas falou para Abraão. Ele estava testando Abraão, testando a sua fé e, obviamente,
impediu que Abraão fizesse isso. E nunca pediu mais a ninguém, certo? Nunca ordenou ao povo que fizesse tal coisa. Então tá aí, né? Juram, colocam blasfêmias e profanações na casa que se chama pelo nome dele e edificam altos a Baal. E Jeremias 34, mudastes, porém profanastes o meu nome. Tá vendo? Outra aqui que você vê que Deus está falando isso para o povo. Você gosta do seu próprio nome? Olha aí Ezequiel 20:14. O que fiz, porém, fiz por amor ao meu nome, certo? Para que não fosse profanado diante dos olhos das nações perante as quais os fiz sair, certo? Outra coisa que Deus vai fazer com o próprio nome dele. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. Ele vai fazer. E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou Yahweh, o santo de Israel. Certo? Ezequiel 39:7. Agora Amós. Tá terminando, tá, gente? Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Olha aí. Então tem mais nações chamadas pelo nome dele. Eu farei essas coisas. Zacarias 5:4, né? Juram falsamente pelo meu nome. Aqui, deixa eu ver. Malaquias 1:10. O meu nome será grande entre todas as nações. Ele mesmo vai fazer isso. Diz Yahweh Tsevaot, Senhor dos Exércitos. Eu sou grande, rei, diz Yahweh Tsevaot, o meu nome será tremendo entre as nações. Agora outro importante, Malaquias 2, do 1 ao 5. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se não o ouvirdes, e se não se propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz Yahweh Tsevaot, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Tá vendo? E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no vosso coração. É mais abaixo. Então saberei que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi. Diz o Yahweh Tsevaot, meu conserto seja com ele de vida e paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu assombroso por causa do meu nome. Certo? E no último capítulo, Malaquias 4, 1, 2. Porque eis que naquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz Yahweh Tsevaot, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, certo? Nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros no cevadouro. Tá vendo? Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E aqui, interessante, ainda é o Eterno falando, por isso que eu botei aqui, lá em Paulo, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Vocês prestaram atenção? Vocês já leram essa passagem e prestaram atenção que ele estava falando do próprio nome dele? Ou não prestaram atenção? Agora, quando vocês lerem essas passagens, sempre quando vocês lerem essas passagens, vocês vão prestar atenção nisso. Aqui, Tiago. Atos 15, do 12 ao 18. Olha o que Tiago fala. Para que o resto dos homens busque o Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Olha aqui que legal. Certo? Para que todas essas coisas, ele vai reedificar o tabernáculo, né? E trazer todo o povo de volta, etc e tal. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Olha aqui, Romanos 9:17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado sobre toda a terra. Tá vendo? Olha, e para terminar, o último versículo aqui, Zacarias 13, 7 ao 9. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor. De quem ele está falando? Isso é em Zacarias, lá no Velho Testamento. Mas de quem ele está falando?
Quem é o pastor dele? E contra o varão que é o meu companheiro, diz Yahweh Tsevaot, Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, que foi exatamente o que aconteceu depois da morte de Arruxa. Mas volverei a minha mão para os pequenos. Voltarei, né? A minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz Yahweh, que as duas partes dela serão extirpadas e espiarão, desculpa. Ou seja, 2/3 da terra vão ser mortos. Mas a terceira parte restará nela. Presta atenção. Ou seja, isso é uma profecia apocalíptica. E está em Apocalipse isso. E farei passar essa terceira parte pelo fogo. E a purificarei. Obviamente que aqui deve ser metafórico, ou não. Ou não. Porque o próprio fala que a gente tem que... esse corpo tem que morrer para que um corpo imortal seja criado, né? E a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela, essa terça parte, invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, Senhor? Não. Yahweh é meu Deus, né? É o meu rim. Correto? E assim eu termino essa parte. Não sei com quanto tempo tá, vamos ver. Mas, para não parar por aí, eu trouxe um bônus, que é o que a gente vai ver agora. Tá aí a parte bônus. Eu faço essas pausas aí para minha garganta, que tá muito irritada, com muita tosse, meio inflamada, para ela parar um pouquinho e assentar. Aí eu continuo a falar. Aí a voz está mais normal e eu posso voltar a falar de novo. Mas vamos lá. Me fala se o som tá baixo, se tá alto, se tá bom. Só me falar. Então, bônus. Agora a partir do Novo Testamento, como bônus para vocês, Yahusha falando as mesmas coisas que Deus, porque Jesus, Yahusha, ele imita o Pai, certo? E isso faz todo sentido, porque quer dizer Yahusha, quer dizer Yahweh salva, ou seja, Deus salva, certo? Então, olha, essas passagens que vocês com certeza conhecem ou já ouviram, para quem está familiarizado com as escrituras ou já viu bastante pregação. Eu vou ler três passagens aqui, depois eu vou ler mais com calma. Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que vocês vão ser odiados por causa do nome de Jesus? Sendo que hoje, óbvio, a gente sabe que na história muita gente foi morta porque teve que confessar que era cristão e foi perseguido e morto por ser cristão. Mas hoje em dia o nome de Jesus está no pop, né? O nome de Jesus você é pop se você fala que é de Jesus, o Deus do amor, né? Jesus é o amor e etc e tal. Mas preste bem atenção. Se você não estiver falando de Jesus, estiver falando de Yahusha, né? Que não é esse Jesus pop, mas o Filho de Deus que veio para trazer salvação, mas também veio trazer a espada para aqueles que não seguem, né, as escrituras ou as leis da Eterna. Então presta atenção. E qualquer um que receber em meu nome tal criança, como esta a mim me recebe. Ou o versículo, eu falei, era Mateus 18:5. Agora Mateus 18:19. Porque onde estiveram 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ou seja, onde 2 estiverem reunidos em nome de Jesus, mas no caso em nome daquele que Yahweh salva. Correto? Mateus 19:29. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor do meu nome, né? Certo? Receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, como é que você vai receber 100 vezes mais e herdar a vida eterna? Tendo amor ao nome de Jesus. E qual é o nome de Jesus? Yahweh salva. Certo? Yahusha. Ou seja, continuando. Mateus 24:5. Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Tá vendo? Dizendo, eu sou ungido, enganarão muitos. Mateus 29, ou Lucas 21, né? E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Certo? Marcos 16 ou Marcos 9, né? Acho que é Mateus 9. Enfim, depois eu conserto.
E João lhe respondeu, dizendo, mestre, vimos que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. Ou seja, não era dos apóstolos e estava fazendo isso em nome de Yahushua. Aí Jesus responde, não lhe proíbas, porque ninguém há que faça um milagre em meu nome e possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer um de vós dera de beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. João 14, né? Ou em várias outras passagens a mesma coisa. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas presta atenção no que Jesus disse. Tudo que pedires em meu nome, eu farei. Ele vai fazer, certo? Tudo que pedires em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Por que o Pai vai ser glorificado no Filho se vocês pediram algo em nome do Filho e o Filho fez? Porque o nome do Filho é Yahushua. Yahu salva. Entendeu? Por isso que o Pai vai ser glorificado no Filho. Não só por causa de ser filho dele, mas também por causa que o nome dele está no Filho. João 14, 26. Em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quem vai fazer isso? O Espírito Santo, né? O Consolador. Em meu nome vos ensinará todas as coisas. Quando Yahushua parou de falar por parábolas e começou a falar abertamente com os discípulos. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas falarei abertamente acerca do Pai. Olha que ele vai falar abertamente. Naquele dia, pedireis em meu nome. Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Falando que não vai fazer. Pois o mesmo Pai vos ama, visto que vós me amaste e creste que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. O próprio Yahushua, o próprio Jesus falando que ele saiu do Pai. Correto? O primogênito da criação. Ele mesmo afirma isso, por isso que os apóstolos depois dele sabiam disso, porque ele mesmo afirmou. Então, se vocês pedirem alguma coisa no nome de Yahushua, o próprio Pai vai fazer, se ele quiser. Simples assim. João 17. Manifestei o teu nome aos homens, que no mundo me deste. Como eram teus, tu me deste e guardaram a tua palavra. Guardaram a palavra, presta atenção. A palavra é a palavra do Velho Testamento, tá? E guardaram a tua palavra. O teu nome, ele manifestou o nome dele a todas as pessoas. Agora é Apocalipse, né? Interessante também. Lá na carta de Éfeso. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Tá correto? Deus falando para Éfeso. Eu sei as tuas obras e onde tu habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha o que vocês fazem. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda que nos dias de Antipas me veio testemunho, o qual formou outro entre vós, onde Satanás habita. Então presta atenção. Falando lá para Pérgamo, que a igreja que estava em Pérgamo retinha o nome dele. Por que eles precisavam reter o nome dele? Alguma coisa estava acontecendo que eles precisavam reter o nome dele? O nome dele estava sendo tirado? Fica aí. É o pensamento para vocês. E o outro também é a mesma coisa, na carta de Filadélfia. Eu sei as suas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Correto? E lá no final da mesma carta, a quem vencer, esse Apocalipse 3,12, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, né? O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Tá vendo? Então, é muito importante aqui ele falando do nome de Deus. Correto? Então, como conclusão, nem fiz corte, vai ficar assim mesmo. Então, como conclusão, o nome de Deus é mais que um som, é identidade, presença, promessa, para que possamos carregar esse nome com referência, com amor e fé, e que esse nome seja conhecido por todas as pessoas. O nome Yahoo, ou Tetagrama, seja conhecido por todas as pessoas e seja invocado em adoração. Então, para deixar claro, né, já desde agora,
a importância do nome dele, primeiro porque ele ama o próprio nome, ele santificou o próprio nome, honra o próprio nome, ele falou que o nome dele ia ser mudado para Baal, que era, né, já tinha sido mudado para Baal, que as pessoas estavam ofendendo o nome dele o tempo todo, sem parar. Ele também falou que as pessoas que confessariam o nome dele queriam ser salvas, e as pessoas que retiverem o nome dele e guardarem o nome dele e a palavra dele. Então isso tudo é muito importante que vocês botem na cabeça de vocês e entendam o quão é importante vocês tirarem os nomes que são profanações, que são ofensas, e botarem os nomes corretos no lugar. Não só na cabeça de vocês, como também de vocês para o mundo. Vocês têm que falar para as outras pessoas. Seja em pregações, em palavras, em exortações, sejam em músicas, né? Ou seja, na própria Bíblia. Que o nome foi profanado, tem que ser tirado. Sinto muito. Senão esses nomes de profanação têm que ser tirados e o nome correto ser posto no lugar. Aí, para terminar aqui, eu deixo esses 2 versículos. São 2? São 2 versículos. Primeiro é o Pai Nosso. Já prestou atenção que tinha isso no Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. E eu botei aqui também 1 Reis de 8, 34, 36. Ouve tu, então, nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e torna a levá-lo à terra que tem dado a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, e havendo tu os afligido, ouve tu, então, nos céus, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e dá chuva na terra que deste a teu povo em herança. E eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.